Boa tarde, estamos de volta com Ação e Reação, quarta-feira, dia 8 de junho, Dia Mundial dos Oceanos, dia 8 de junho de 2016, né? Porque de repente o Zé Geraldo quer gravar o programa e daqui a 5 anos mostrar para alguém, né? Então, 8 de junho de 2016. Já anunciado hoje que é o Dia Mundial dos Oceanos, o consultor e mestre ambiental José Geraldo Barbosa. Boa tarde, Zé Geraldo. Boa tarde, Filete. Boa tarde, senhores telespectadores. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês e podendo dar a nossa opinião em termos de ajudar a comunidade. Hoje, Zé Geraldo não veio com o seu tradicional chapéu do Panamá, né? Do Panamá, que é feito no Equador, não é isso? Não veio com ele hoje, mas está elegante o Zé Geraldo Barbosa, meu amigo, está elegante, está contente, né? Viu o passarinho azul aí, porque chegou rindo aqui, conversando com o capitão, com outro passarinho da TV aqui, meu amigo passarinho, né? Não, porque eu sou muito amigo, colega de infância, do Walter Negreiros, então toda vez que a gente se encontra é um prazer, porque é um amigo de mais de 60 anos, caramba. Nós nos conhecemos quando nós tínhamos 5, 6 anos no colégio Parque Municipal Maria Jogava Patrícia. bem, né? Jogava bem, né? Era um cracaço de bola, sempre foi. E hoje é uma seleção, né? Sem dúvida alguma, e um excelente caráter. Então, mandar um abraço para o Paulo Alberto, para o Passarinho, para todo o pessoal aí do esporte. O Rogério também, né? Rogério Conde. Rogério Conde é que se ficar mandando... Todo dia manda um abraço para o Rogério Conde aqui, vão achar que ele, né? Entendeu? O Rogério Conde, falamos da portuguesa. E um abraço especial para o Augusto Capo de Casa, que nós vimos hoje a entrevista dele na rádio, teve um excelente desempenho. Foi muito bem, foi muito bem. Explicou em termos técnicos, em termos concretos, a situação da Santa Casa, o que ele enfrentou. Não houve nada de demissão de grande quantidade de pessoas, ele agiu de acordo com a lei, já vamos falar sobre isso, com racionalidade. Então, um abraço ao Augusto e parabéns. E também outro ecologista, o meu amigo Nelson Rodrigues, que hoje, no Dia Mundial dos Oceanos, dá a honra da participação na bancada aqui da TV Com. A honra é sempre minha, Filete. Boa tarde para você, boa tarde para o José Geraldo, que estou conhecendo e tendo o prazer de conhecê-lo pessoalmente hoje. E uma boa tarde para todos os telespectadores da TV Com. O que o Zé Geraldo se referiu é o Augusto, que é o grande capitão desse programa Ação e Reação de mais de 20 anos na TV da Baixada Santista, né? Que você pode acompanhar ao vivo agora ou 11 horas da noite ou meia-noite e meia nas reprises, ou também pelo www.tvcomsantos.com. Eu sei que tem uma amiga do Nelson que acompanha o programa quase diariamente e com certeza quando ele vem ao programa, porque ele anuncia nas redes sociais, do Rio de Janeiro. Tem uma senhora que é de Santos que acompanha em Curitiba e tem uma família que acompanha em Miami, né? Então, a gente sabe que hoje em dia a internet, né, as pessoas querem saber como é que está Santos, por isso que eu falo assim, um friozinho da Baixada, que as pessoas não sabem se está frio, se está calor, né? O tempo é meio maluco, ano passado não teve quase frio, né? Então, hoje, uma quarta-feira que a chuva parou, né? A chuva que perdurou durante a segunda, terça-feira, quase o dia inteiro. Hoje ela parou, mas está um dia frio, né? Para os padrões da Baixada. O que o Zé Geraldo se referia, que o Augusto, hoje ele é gestor, tem uma função administrativa lá na Santa Casa. A Santa Casa que tinha, segundo anunciado pela imprensa, né, um prejuízo de 3 milhões por mês, né? Lógico que o hospital não é para dar lucro, mas não é para dar prejuízo. E eu fico muito contente, viu, Zé? Porque o Augusto pôde hoje na 98.1, um abraço para o Cláudio Musso, para o Dr. Lupércio, e pôde consertar algumas coisas. No sábado, eu comento na 102.1, que é também do mesmo grupo, viu, Nelson? Das 7 às 9 da manhã. E eu estava com meus companheiros lá e o Paulo Schiff, muito eticamente, lançou essa pergunta sobre a Santa Casa, estava na pauta, né? A pauta, que é o Rick Santos que faz a pauta, e eu não gostei muito dos comentários que tiveram. E como eu fui o último a falar, eu falei, olha, eu conheço o Augusto como gestor, eu sei como ele pegou a TV Com, e isso sem falar de quem estava antes aqui, não citei nomes, porque eu acho que as pessoas têm família e tal, mas como ele pegou a TV Com e como ele tal. Porque até um dos participantes falou, mas o Augusto não tem gestão hospitalar. Eu falei, isso é o que menos interessa, né? Tem que saber trabalhar com gente. E hoje ele se explicou, conforme o Zé Geraldo falou, que o prejuízo era 3 milhões por mês, que eles tinha funcionário administrativo que ganhava 35, 30 mil, que segundo o Augusto não é o padrão da região, né?
O Zé Geraldo uma vez conversou o mesmo assunto no Santos, ele conversou isso, que tinha muita gente no Santos ganhando muito, né? E que o padrão da região, de um gerente de banco, de um gerente da antiga Cosipa, não era esse padrão, da Petrobras e tal, então ele estava mais ou menos, e o Augusto falou também da gestão, e que eles têm a obrigação de fazer 70 atendimentos por dia numa área. 70 atendimentos por semana, não é isso, Zé Geraldo? 70 atendimentos de oftalmologia. Por dia ou por semana? Por dia. Por dia, 70. E que eles fazem 150. Só que eles estavam fazendo 510, né? Agora não vou saber se é semana, mas enfim. Eles têm a obrigação de ter 70, estava tendo 150, estava para 510. E não tinha como, porque aí a gestão fica ruim, fica muito lotado e não tem verba. Então hoje eles estão fazendo 70, que eles são obrigados, assim que tal, e mais os 150. Ou seja, no total de 200 e pouco. Não vou falar com a mesma propriedade do Augusto, mas estão fazendo 250, mas não os 500. Eles limitaram porque o hospital ia quebrar, né? Então ele explicou da gestão, explicou das 19 saídas que tem a Santa Casa, que ele acha muita saída, explicou dos aluguéis, enfim, ele fez uma explicação, né? Que hoje já diminuiu o passivo de a limpeza, gastava 1.050.000 por mês. Hoje eles puseram mais 100 funcionários e gasta 400.000. Então, a questão da gestão já deu para ter uma explicação. Eu confio muito no Ariovaldo, eu sei que o Ariovaldo é uma pessoa que tem um poder de gestão, nosso amigo, e também confio no Augusto. Lógico, é uma jornada muito difícil. Mas inclusive, o Painel Regional, que é um programa também aqui da Santa Cecília, ligou para mim, o Heraldo me ligou, para eu contactar o Augusto, se o Augusto poderia ir no Painel Regional também. E eu fiz a ligação com o Augusto falou que iria, então também ajeitou, como eu tenho uma amizade lá com o Heraldo, com o Banha, com o pessoal, eles ajeitaram lá para o Augusto também falar isso lá. E eu acho que, como o Zé Geraldo, que vai comentar agora, foi uma coisa muito importante para o Augusto, depois de 2, 3 meses de gestão, poder mostrar o formato, não é isso, Zé Geraldo? O fundamental, independentemente dos casos que você andou falando, é que há uma racionalidade administrativa. O Augusto soube diagnosticar bem, principalmente nesta questão salarial, que é inadmissível que você tenha uma pessoa no corpo administrativo, aqui em Santos, ganhando 30 mil, salário de 30 mil. Quer dizer, a nossa região não permite isso, como continua sendo inadmissível, sobre todos os ângulos que se queira examinar, que exista os salários que o Santos Futebol Clube hoje paga. É inadmissível, quer dizer, é um jogo, gastar dinheiro fora. E o Augusto apenas aplicou a racionalidade em serviço de administração e está conduzindo bem, sabe onde quer chegar, está lutando por seus interesses, está deixando as emoções de lado e está administrando. É fácil, é só administrar. E ele está procurando fazer isso com racionalidade. Nota 10 para ele, nota 10 para o atual provedor, nota 10 para a equipe que está comandando, gerindo os destinos da Santa Casa. Tem o nosso amigo João Domingos Neto também está lá, né? Tem outras pessoas. Então, eu acho que não é fácil, é uma coisa muito difícil, porque o hospital é muito grande, né? Eu gero uma clínica com 21 funcionários, fico lá 10 horas por dia e não é fácil, né? E ainda mais você gerar um hospital com tanta gente, assim, é muito difícil, né, Nelson? Mas eu creio que o Augusto está fazendo um bom trabalho e a gente tem que confiar na gestão, porque é muito difícil você gerir um hospital dessa grandeza, né, Nelson? Olha, Filete, José Geraldo e telespectador, eu sou um pouco suspeito para falar, porque eu conheço o Augusto Capô de Casa há 35 anos. 35 anos é um bom tempo para você definir uma amizade. Você, né? Tem 40, então você conhece ele desde 5 anos de idade, né, Nelson? Então, conhecendo ele como eu bem conheço, eu fico preocupado com algumas coisas que acontecem ainda aqui na nossa cidade. Primeiro, pessoas que ainda têm a chamada antiga cultura dos títulos, né? Tem muita gente que tem diploma na parede e não sabe fazer nada, né? É um eterno colecionador de papel na parede. Mas eu, como formado e pós-graduado em gestão, eu posso dizer que sobre a capacidade do Augusto, né? Conheço a forma dele trabalhar, até pelo tempo que eu o conheço. Conheço o trabalho que ele realizou aqui na TV Com e muito antes da TV Com, tudo que ele já fez ao longo da vida, e sou testemunha ocular
da capacidade administrativa que o Augusto tem. E é evidente que uma empresa, como foi colocado aqui, não pode conviver, principalmente no Brasil de hoje, né? Conviver com privilégios, né? Salários altíssimos numa empresa deficitária. Quer dizer, jamais uma empresa como a Santa Casa vai chegar em algum lugar ou vai conseguir servir a comunidade você mantendo privilégios que no passado era muito comum, né? Então, há uma necessidade, como foi falado pelo José Geraldo, de uma racionalização, né, de cargos e salários na empresa, né, obter recursos com o empresariado, pessoas que querem realmente, e pela equipe que está hoje na Santa Casa, e o Ariovaldo, que é uma pessoa extremamente competente, honrada, todos eles imbuídos de fazer com que a Santa Casa não quebre, né? Porque ela foi, as gestões anteriores não conseguiram fazer com que a Santa Casa tivesse um equilíbrio financeiro. E é um desafio muito grande, né? Até pelas condições de repasse do SUS, do Sistema Único de Saúde, né? Deficitário em relação às necessidades, porque é um hospital que recebe gente de toda a região metropolitana. Então não é uma coisa fácil não. Falar é muito fácil. Agora, quando a gente está na mesa, sentado, com as planilhas na mão e tem que tomar decisão, aí é outra coisa. Então, aí é até um desafio para quem acha que é fácil administrar, tá aí debruçado em cima dos papéis e conseguir atender a demanda administrativa de uma envergadura de um hospital como a Santa Casa de Santos. Então, eu acho que é melhor baixar a bola, né? E a gente poder aí respeitar e muito mais do que isso, nós temos que apoiar, na verdade. Porque nós, santistas, temos que apoiar, independente de gostar ou não gostar da pessoa, ou até de ter um outro entendimento administrativo, quer seja da Santa Casa, da Prefeitura, de qualquer outro órgão, nós temos que, como santista, apoiar para dar certo. E aquilo que a gente não concorda, a gente dá opiniões no sentido de colaborar. Porque não basta criticar, você tem que ter propostas para colaborar para que o hospital tenha uma administração correta, atenda melhor a nossa cidade e a região. Porque é uma questão humanitária esse hospital, né? É uma irmandade. Então, aqui não é uma questão de vaidade, a questão é você colaborar com ideias, não apenas fazer a crítica pela crítica. Não, mas dentro dessa linha do Nelson, eu também entendo que qualquer cidadão da nossa cidade, porque, veja, a Santa Casa não é de Santos. A Santa Casa nasceu, fundada por Brás Cubas, em 1543. Por quê? Porque visava dar um ponto de apoio e assistência aos navegantes do Atlântico Sul. A Santa Casa nasceu antes da Vila de Santos. A Santa Casa nasceu antes da cidade de Santos. A Santa Casa nasceu como ponto de apoio. A Santa Casa é, sem dúvida alguma, uma entidade filantrópica para o Brasil. Esse é o escopo dela. Não tem essa de dizer que a Santa Casa é só para Santos. A Santa Casa tem que atender todo aquele que demanda ela. E eu fiquei muito satisfeito com uma frase do Augusto, que ele disse o seguinte: se o sujeito chegou lá, na Santa Casa, em fase de emergência, tendo vaga ou não, a Santa Casa vai atender, porque esse é o objetivo da Santa Casa. Daí eu me permite, Filete, dar uma sugestão, inclusive, para a mesa diretiva da Santa Casa, por que se não se faz um consórcio dos municípios, me parece que hoje somente o município de Santos que contribui com uma verba mensal, porque os demais municípios, os 9 outros municípios da Baixada, os outros 8 municípios da Baixada, num total de 9, também não dão uma verba mensal para a Santa Casa, porque isso é merecedor. Se a Santa Casa tiver uma base de 4 milhões fixo por ano de uma renda garantida, dá para a Santa Casa tocar os seus custos, né, normais do cotidiano, da operação do dia a dia. Então eu entendo o seguinte: vamos todos lutar e todos têm a obrigação, como o Nelson falou, de ajudar a fazer críticas proativas para a Santa Casa, porque a Santa Casa é de todos nós, e todos nós poderemos algum dia depender da Santa Casa. O Flávio aqui do Embaré falou que também gostou da entrevista do Augusto. Tá audiência, o programa da 98.1, programa novo aí, capitaneado pelo Nicolau do CDL Santos, né? Um abraço para o Nicolau também.
E ele está falando aqui, o Augusto foi muito bem, falando que a Santa Casa está cheia de ladrões, né? Então, foi palavras do Augusto, ele disse que a Santa Casa está com muitos problemas e tal. O Augusto, que é superintendente da Santa Casa, né? E a gente sabe, como o Nelson falou, que o sistema SUS é o melhor sistema que tem no mundo, no papel. Mas quando ele chega na prática é complicado. E nós vamos ter um problema grave na saúde. E eu acho que, né, o José Geraldo e Nelson, a época que eles pegaram para gerir o hospital é a pior época possível, né? Onde muitas pessoas de classe média estão largando o plano de saúde para, de uma certa maneira, passar para o sistema público. Então, pessoas que não usavam o sistema público, que estão usando que vão passar a usar. E também os planos de saúde, muitas vezes, a pessoa vai marcar uma consulta, não sendo emergencial, logicamente, ela espera 2 meses. Então, ela fala, pô, se eu espero 2 meses aqui, eu espero 2 meses lá. Então, vai existir uma demanda que vai ser criada, já existe uma demanda das pessoas que tem que pagar o condomínio, tem que pagar o aluguel, tem que pagar a escola do filho, tem que pagar a comida em casa, a luz, água, e não vai deixar de pagar isso para pagar o plano de saúde, porque o plano de saúde, às vezes a pessoa fica 10 anos, por exemplo, eu há 10 anos, graças a Deus, faço meus exames regulares e não estou precisando de médico. Hoje então eu poderia largar o plano de saúde e arriscar. Seria Já são mais de 2 milhões de brasileiros 2 milhões. que já abandonaram os planos de saúde. Então, quantos brasileiros têm plano de saúde? 40 milhões? Essa mais ou menos a estatística? Então, sim, mas já se for 40 milhões de brasileiros, você vê 2 milhões já são aí 5%. Mas é um número crescente, né? Crescente, então, e vai envolver. Então, hoje em dia é um problema grave. Outro assunto que foi manchete, né, o Rio de Janeiro, que vai receber a Olimpíada e tal, na semana passada, ou retrasada, foi alvo daquela violência, que 33 marginais numa garota, né? Não interessa se ela anda de shortinhos pequeno, se não sei o quê, mas 33 eu acho que é um absurdo, né? E os vídeos mostraram, a gente tem os vídeos aqui, mas não vão passar porque as cenas são fortes, ela falando para parar e não sei o quê, aquela coisa toda, né? Aí um fala que ela queria sair com 5, outro com 4, mas não era 33, né? E essa semana também um jogador de futebol, ex-jogador, Eduardo Ferreira, que jogou no Botafogo, né? Tem a foto dele aqui, foi pego e causou um acidente alcoolizado, né? Ele foi apreendido pela 16ª, acho que tem a foto dele aí, não sei, a foto dele, isto. Então, o jogador Eduardo Ferreira foi apreendido pelo 16º DP no Rio de Janeiro, onde o delegado está apurando as causas do possível envolvimento no acidente, o jogador que estava alcoolizado. Então, o Rio de Janeiro, que é uma das cidades mais bonitas do mundo, aí com problemas, né, de violência com a mulher, problemas de alcoolismo, né? Inclusive, é uma questão causando um acidente grave aí, o ex-jogador Eduardo Ferreira. Nelson. Olha, a gente vive num momento que uma parte da sociedade é uma sociedade doente, né? Doente e deficitária de valores que eram pilares e ainda são, no meu modo de entender, que é a família, o conjunto da sociedade formado pela família, e que, infelizmente, alguns valores estão sendo colocados de lado. Por um lado, os pais muitos pais, não todos, é claro, graças a Deus, colocam seus filhos nas escolas e acham que as escolas têm que dar educação para os filhos, quando, na verdade, o papel da escola é o conhecimento, dar conhecimento aos filhos. E em casa, a gente tem que educar os filhos para a sociedade, né? E, infelizmente, como no caso do garoto que recentemente morreu com 10 anos de idade, numa possível troca de tiros com a polícia, o pai do garoto, por exemplo, está no sistema prisional. Ele já tinha passagem? A mãe do garoto já tinha passado pelo sistema prisional. Então, veja, o garoto de 10 anos, pelo convívio familiar, já estava praticando crimes, roubando carro, etc. E tudo isso vem do seio da família, né? A falta de educação que os pais hoje, muitos pais, infelizmente, por falta de tempo, têm que trabalhar, etc. Mas tem que haver um esforço da sociedade para que seus filhos não acabem aí cometendo crimes, etc. O caso desse jogador, infelizmente, ainda ou nos dias de hoje, muitos jogadores se deslumbram com a atividade que tem, né? Ganham um pouco de dinheiro acima da média da população e acaba também cometendo alguns deslizes, algumas coisas, e nesse caso em particular parece que houve um problema familiar, alguma coisa assim, né? Mas enfim, a gente denota que ainda há
alguns desequilíbrios, até porque alguns times de futebol têm nos seus quadros de profissionais psicólogos, né? Tem psicólogos para quê? Para estar dando norte para esses jogadores, né? Porque não é só televisão, entrevista, dinheiro, tem que haver um equilíbrio nas relações desse jogador com o clube, com a sociedade, né? Com aqueles torcedores e com a família principalmente. E aí, infelizmente, acontecem fatos desagradáveis como esse. Em síntese, o principal educador de uma criança, de um futuro cidadão, é o pai e a mãe. A escola apenas complementa uma formação, dá uma formação escolar, mas quem dá educação, dá os princípios básicos da vida em termos de ética, principalmente, o agir dentro de uma conduta honesta, dentro de uma conduta de respeito e amor ao semelhante, é o pai e a mãe, sem dúvida alguma. Se o pai e a mãe não tiverem imbuído desses propósitos, claro que não vai formar um cidadão, vai formar uma pessoa que não tem nenhum escrúpulo em face da vida humana. Isso é complicado, né? Essa notícia aqui é complicada, né? Japonês da Federal é preso em Curitiba. O Nilson Ishi, que ficou famoso, o japonês, deixa a foto dele aí. O japonês da Federal, famoso, ficou conhecido na Operação Lava Jato, foi preso em Curitiba no dia 7. O Nelson está rindo aqui. O mandato foi expedido pela Vara de Execução Penal de Foz do Iguaçu, oeste do Paraná. Ele está detido na Superintendência da Polícia Federal na capital paranaense. De acordo com seu advogado, ele foi condenado a 4 anos e 2 meses em virtude de problemas na Operação Sucuri, que descobriu o envolvimento de agentes na entrada do contrabando do país. Segundo o processo, agentes facilitavam a entrada de contrabando no país pela fronteira do Paraguai com Foz do Iguaçu. O caso ainda tramita em segredo de justiça. Não, mas ele está já cumprindo pena. Mas... já está em cumprimento de pena. Ele foi condenado a 4 anos em regime semiaberto, né, por ter cometido ilícito de facilitação de contrabando, e lá na região de Foz do Iguaçu, foi pego, processado, teve direito à defesa e ele foi condenado. Agora, o mais importante... Semiaberto, então? Semiaberto, mas ele vai perder, ele vai ser simplesmente expulso do Serviço Público Federal. Mas ele vai perder a carteira de Polícia Federal? Sem dúvida, ele vai ser expulso, não é exonerado, ele vai ser expulso. E ele vai se tornar um outro cidadão que não policial e vai cumprir pena. Agora, se ele cumprir mais 4 meses, se não me falha a memória, já que ele cumpriu, já tem lá mais 4 meses e meio, ele já pode pedir a progressão da pena para regime aberto. Ele já cumpriu 4 meses, então? Já cumpriu. Em regime aberto? Ele se apresentou ontem para cumprir a pena. Ele foi citado e se apresentou, né? Ele já tinha sido condenado, tá? Já tinha sido expedido lá o mandado de prisão dele. Ele se apresentou para responder em regime semiaberto, foi a condenação dele, por mais 4 anos. Levando-se em conta que ele já cumpriu 4 meses e pouco, me parece, de prisão, ele vai ficar mais 4 meses, está em regime semiaberto, e aí vai haver uma progressão da pena para regime aberto. Independentemente disso, vai ser expulso do Serviço Público Federal. Nelson, a questão do japonês aí, que foi alvo de fantasias no carnaval brasileiro, né, tal, muita gente com fantasia do japonês, tirando sarro, e agora o Nelson foi pego aí na questão da Operação Sucuri. Como é o nome do japonês? Nelson Ishi. Então, o meu xará aí, Nelson, né, ele ficou famoso aí pelas redes sociais, acompanhando aí as pessoas presas nas operações da Polícia Federal, né? E isso só nos demonstra a seriedade com que trabalha a Polícia Federal, né? Que mesmo dentro dos seus quadros, alguma pessoa que cometa um deslize, cometa algum tipo de crime, é processado, criminalizado e cumpre pena sim. Então é mais um exemplo. Eu acho que se ele errou, deve pagar pelos seus erros e assumir essa condição. O STJ negou um recurso que o advogado dele mandou na semana passada e resolveu condená-lo, e como o nosso Quiro Barbosa falou, ele se apresentou, não é isso? É isso mesmo. É isso. Bom, ontem eu tive o prazer de ir na homenagem à Clínica Visão Laser, o Dr. Colombo, que também é comentarista dessa casa aqui, né? Uma homenagem muito bonita, estava lá o prefeito Paulo Barbosa,
Estavam lá diversas autoridades, aí o general, Dr. Colombo, eu que tive o prazer de tirar essa foto, e o assessor do vereador do Chapéu, né, nosso vereador aí, o... Carabina? Carabina, eu ia falar o nome dele agora, mas o apelido. Então, Carabina, seu assessor e eu, uma solenidade muito bonita, solenidade onde estava o Roberto Santini, Fernanda Vanucci e outras pessoas da região, né? Dr. Barbosa ganha a Clínica Visão Laser pelos 80 anos de serviços prestados na oftalmologia, né? A TV Com foi lá, Fernanda também captou umas imagens e deve passar no programa também da Fernanda, né? E aí nosso amigo Colombo foi homenageado com 80 anos de serviço da Visão Laser, passou do seu pai para ele, agora para os filhos também. Parabéns ao Dr. Colombo, né? Por esse trabalho realizado ao longo do tempo aqui na nossa cidade. Zé Geraldo. Parabéns, sobretudo por esses 80 anos de existência, provou que tem qualidade no serviço e é hoje uma referência na Baixada Santista. Dia 12, Dia dos Namorados, nós vamos falar isso daqui a pouco, né? O Nelson vai falar o que ele vai fazer para namorados, Zé Geraldo para a esposa, né? Daqui a pouco, depois dos comerciais. Luísa. Wagner! Nossa, quanto tempo! Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom dia. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Porta. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica,
curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta com o segundo bloco do Ação e Reação, 8 de junho de 2016. Hoje com o José Geraldo Barbosa, consultor ambiental e advogado, e o nosso ecologista do programa e ambientalista, Nelson Rodrigues. Mandar um abraço para a dona Dilma Rodrigues, mãe do Nelson, que sempre assiste o programa aqui também, o grupo 2 e 1 de São Vicente, que também está assistindo o programa agora. Muitas perguntas para os nossos telespectadores, para os nossos participantes, dos nossos telespectadores, mas vamos falar dos apoiadores antes, para depois ficar com tempo livre aí. Vamos falar da OSAM, Plano de Assistência Familiar OSAM. Faça com mais 500 mil pessoas da região. OSAM, Plano de Assistência Familiar. Ligue para o 3228-8000, www.osam.com.br. E também o restaurante Boqueirão Express Grill. Hoje eu estou contente, Zé Geraldo Barbosa falou que vai pagar o almoço lá para o Nelson, que, poxa, que primeira vez no hein? programa, Zé Geraldo tem conta lá com outro Nelson e com o Paulo, né? Vai pagar o almoço, olha que beleza lá, entendeu? Só não pode levar o Augusto lá, que o Augusto agora está magrinho, mas antes ia lá, dava um prejuízo, era aqueles 2 pratos, parecia, né? Parecia pedreiro lá, entendeu, Augusto? Esse restaurante é excelente, mas eu, infelizmente, hoje não poderei ir, porque tem uma moqueca de Cambucu me esperando na minha Falou casa. que ele ia pagar o almoço, já correu, né? Olha os doces, olha os doces. Não, brincadeira. O Augusto até que come moderadamente, mas nós levamos nosso amigo Marcos França outro dia lá. Meu Deus, eu e o Augusto somos com um prejuízo violento. Ele comeu mais que eu e o Augusto junto, né? Mas a comida é muito boa lá do Boqueirão, muito né? Muito bom, muito bom. Então não foge não, Zé Geraldo. Como tem calor aqui no programa, todo calor paga um almoço, entendeu? Ah, tá bom, tá bom. Tô brincando, não tem nada disso não, Zé Geraldo. Não furtou isso não. É brincadeira que o pessoal vai pensar que é sério. Bom, Dilma, a nossa presidente impedida, né? Ou ex-presidente, como queiram, né? Se tiver uma foto da Dilma para colocar ela aí e tal, ela que tem o cabeleireiro de São Paulo, gasta 5 mil para cortar o cabelo. 2 notícias, né? Ela disse a Al Jazeera que faltam 6 votos para barrar o impeachment. Então, a presidente afastada Dilma Rousseff voltou a defender que está sendo alvo de uma injustiça. A presidente afastada Dilma se mostrou confiante na conquista de votos necessários para reverter o processo e afirmou em entrevista à rede Al Jazeera do Catar que tenho 22 votos, preciso de mais 6 para impedir a minha destituição. Então, enfim, ela acha que não é tão impossível de conseguir os 6 votos, né? Falou que estava sendo alvo de justiças, né? E principalmente citou os alvos do delator Sérgio Machado, ex-diretor da Transpress, mostrando que os integrantes do governo interino de Michel Temer conspiraram para tirá-lo do cargo e impedir as investigações. Eu queria só fazer, primeiro, uma saudação a Habib Chokran, a presidente Dilma, como dizem os árabes, mas eu não entendo como é que uma senhora que é presidente num regime de coalizão com o Congresso, não é? O regime no Brasil é presidencialista, mas trabalha para e passo com o Congresso Nacional. Não teve êxito, não teve capacidade, não teve expertise para, pelo menos, ter 172 deputados federais para que não fosse admitido o impeachment. Né? Quer dizer, isso demonstra o quê? Uma inapetência ao poder executivo, ao poder de articulação, para não dizer dos problemas de ordem técnica, porque se ela tivesse a base congressual, a base da Câmara dos Deputados, certamente ela estaria no poder até hoje. Chegou o cara mais animado da TV Com aqui, né? Olha, daqui a pouco eu vou falar dele aqui, o nosso estúdio, o cara mais animado da TV Com. Tá vendo lá, Nelson? Tô vendo. É. Surpresa. Nelson, essa questão aí, a presidente
citou os áudios pelo Sérgio Machado, diretor da Transpetro, ex-diretor, mostrando que os integrantes do Michel Temer teriam, de uma certa maneira, conspirado para tirá-la do cargo. Olha, a gente vê um apego ao poder muito grande, né? Parece que as pessoas se apegam muito ao cargo, né? E se esquecem que estão representando um país, né? É lamentável isso, porque não há condições políticas da ex-presidente, eu digo ex, porque ela não está no cargo, da ex-presidente Dilma, reassumir o seu cargo. Não esqueçamos que 367 deputados disseram sim ao impeachment. Como um presidente da República vai governar, vai enviar as medidas para a Câmara dos Deputados para poder encaminhar o desenvolvimento do país, como foi colocado pelo José Geraldo, dentro de um governo de coalizão, onde vários partidos davam sustentação à presidente Dilma, e a partir do impeachment, essa sustentação acabou. Não há como governar. A volta da Dilma vai trazer um transtorno maior do que aquele que a gente está vivendo hoje, com as dificuldades que o Temer está tendo em relação aí a ministros envolvidos em operações da Polícia Federal, né? Então, nesse momento, como brasileiro, aqueles gostando ou não gostando do Temer, eu acho que nós devemos apoiar esse governo para que ele faça o melhor possível até 2018, como preconiza a Constituição, que eleições não podem ocorrer de forma antecipada, elas devem ocorrer em 2018, até porque o Temer foi eleito junto com a Dilma. Agora, nesse momento, o PT fazer uma oposição ao Temer, que foi eleito junto com eles, também não vejo uma racionalidade no sentido de apoiar o país, né? Parece-me que, ainda na política nacional, individualmente as pessoas só pensam nelas próprias, ao invés do interesse público. E alguns partidos só pensam em tomar o poder para se fazer uso desse poder dentro de um governo. E, na realidade, ninguém pensa no país, ninguém pensa em 12 milhões de pessoas que hoje não estão trabalhando e levando o pão de cada dia para a mesa e para a família. Quer dizer, ninguém pensa em ninguém. Todo mundo quer o poder, quer gastar o dinheiro público da forma como entende que deve, sem dar satisfações, e a gente vê esse circo de horrores e esse ciclo fantasioso na política nacional que tem que ser revertida. E é o povo que foi para as ruas pedir o impeachment. Não foi um ou outro deputado, algum interesse particular de um ou outro, ou de um partido, foi a população. Então não há mais como manter esse governo da Dilma. E não que eu aqui esteja defendendo o Temer, não é uma questão de defender ou não defender o Temer, nós temos que pensar no país. Então temos que ter, nesse processo, uma estabilidade institucional dentro do Congresso Nacional, o mínimo possível. É lógico, aqueles envolvidos nas operações devem ser trocados dos seus cargos, correto? E não é porque você indicou uma pessoa para assumir o ministério, né? E se essa pessoa foi envolvida, deve ser retirada e outra pessoa assumir o lugar. Normal isso. O que não pode quebrar é a estabilidade do governo, para que a gente tenha condições de trazer de novo o apoio dos empresários a nível nacional e internacional para o desenvolvimento do país que está parado. Ô Nelson, dentro dessa sua linha, o importante é destacar que a equipe econômica foi constituída um gold team, quer dizer, homens de grande expertise, conhecimento técnico na linha do Meirelles, que nós temos confiança que eles vão colocar o país na linha econômica. Tiveram alguns erros de ajuste no começo, sim, mas com pessoas da Lava Jato, mas depois começaram a melhorar, né? A chaga maior do Brasil hoje... Corrupção. Não é nem isso, eu vou dizer qual é. A corrupção é endêmica no nosso país. Mas são é endêmica, 11 milhões de desempregados.
Aqueles que já tiveram algum dia a oportunidade, a infelicidade de ficar desempregado com filhos para criar, com esposa, tendo que colocar comida em casa, sabe o que é isso. É impossível você falar em termos de serviços sociais se você não dá a um chefe de família a oportunidade de trabalhar. Essa é a maior chaga que o Brasil, um país tão rico, sob todos os pontos de vista que se queira ver, potencial riquíssimo em matérias-primas, potencial riquíssimo em termos de clima. Como é que pode ter 11 milhões de desempregados? É um retrocesso. Esse é o pior programa antissocial. Supera qualquer Bolsa Família, qualquer coisa dentro desta área. Nós só vamos combater a desigualdade social dando oportunidade de trabalho, investindo na escola pública e dando, sim, assistência social aos desiguais. Temos que tratar desigualmente os desiguais e igualmente os iguais. Como se faz isso? Com dinheiro. Como é que se tem dinheiro? Fazendo com que o país tenha mais receita, que o país tenha que ter o quê? Superávit primário, tenha que exportar mais do que importar. Nós temos que ter uma linha desse nível. Então nós temos que parabenizar a equipe econômica, que este é o caminho, e a parte política, aquele que tiver alguma coisa, ter cometido algum ilícito, tem que pagar por isso. Doa quem doer. Você falou muito bem, né, José Geraldo, que 171 deputados... Mas 172. O prefeito Beto Mansur, uma vez na Câmara Municipal de Santos, num evento que não tinha muito a ver com isso, ele declarou que os deputados eram mal atendidos pelo mercadante, pelos outros lá, que eu não lembro, eu não sei os nomes, que eram 3 que faziam essa articulação, né? Mas que o mercadante tratava mal. E eu não tenho dúvida que o povo, como o Nelson falou, pediu pela saída da Dilma, mas eu também não tenho dúvida se ela fosse o melhor articulista política, sim. Mesmo com essa crise toda, ela começou a perder quando ela não atendia o Congresso, foi a mesma coisa do Collor, né? O Collor também não queria, de uma certa maneira, atender o Congresso, era um pouco prepotente, saiu por causa de uma Elba, né? Que hoje uma Elba não significa, tudo bem, tanto roubar uma bala como um carro é a mesma coisa. Mas o Collor saiu porque também não agregava, não tinha ações políticas, que é lógico, não foi por isso, mas começou assim, né? Como a Dilma, se ela se articulasse bem com o Congresso, chegaria no pé que chegou, porque ela é uma articulação muito ruim, como o próprio Zé Geraldo falou, né? Não, sem dúvida, uma articulação ruim, mas também não podemos admitir a chamada contabilidade criativa. A gente não pode fantasiar as contas públicas, né? Não podemos fantasiar as contas públicas. E o dinheiro que foi enviado para vários países, na África e em outros lugares, sem autorização do Congresso Nacional, né? Uma série de medidas que o governo federal teve, sem anuência do Congresso Nacional, né? Continuamos ao longo do tempo, e tão criticado nos últimos 20 anos, as chamadas medidas provisórias, continuaram fazendo medidas provisórias, quer dizer, e o Congresso? Eles que sempre criticaram isso, né, começaram a fazer mais do que antigamente. Não é verdade? Então, pedaladas fiscais, orçamento criativo, envio de dinheiro para o exterior, utilização do dinheiro do BNDES de uma forma escabrosa, enfim, uma série de erros administrativos, já começou inclusive na Petrobras, os grandes erros, Passadina, que acabaram com a Petrobras, com a imagem pública da Petrobras no mundo, enfim, os agentes econômicos internacionais, né, todas as empresas internacionais que davam as notas em relação à economia dos países, o Brasil foi rebaixado 3, 4 vezes por essas entidades, enfim, não é apenas a questão da articulação no Congresso, é um governo administrativamente ruim, né? Que fez uma série de medidas que prejudicou o país. Como é que você chega num segundo governo da presidente Dilma eu acho que é bem mais, viu, Zé Geraldo? Falo em 11 milhões e 400 mil, eu falo em 12 milhões, porque nem sempre os dados oficiais do governo são confiáveis, né? Eu acredito, e isso é crescente. Quantas empresas quebraram no país? Eu digo mais para você. Foi um festival de incompetências em todas as áreas, né? Sobretudo na área econômica. E o PT, ele teve uma bandeira de moralismo, mas sob o ponto de vista também de moralidade pública,
ele foi incompetente. Liberou geral. Eu acredito o seguinte, como é que o sujeito pode ser presidente do Conselho Administrativo de uma empresa chamada Petrobras, não é? Durante 8 anos está ali e não sabe que tenha tido aqueles problemas de corrupção na Petrobras. Quer dizer, não sei se vocês viram um vídeo do Nestor Seberó, que se dizia amigo da presidente, e ele disse assim, taxativamente, a presidente mentiu várias vezes, com uma convicção tremenda. Então, uma pessoa assim não tem competência, não tem cabedal para ser presidente da República. E o Nelson falou com muita propriedade. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o BNDES, financiou mais obras no exterior do que dentro do Brasil. Só 50 bilhões. Desses 40 bilhões para Odebrecht, né? Então, é uma coisa absurda, né? Nós tivemos mais obras públicas financiadas fora do país que no país, né? Então, é uma coisa que entristece. A Vigilância Sanitária alerta para o número de pombos no rio, o aumento de pombos no rio, que vai sediar a maior parte das Olimpíadas, né, do país. A Vigilância Sanitária está preocupada com o aumento do número de pombos do Rio de Janeiro, Nelson. Olha, essa é uma questão que você, Filete, conhece com propriedade, né? Mas pegamos agora no G1 da nossa produção, aqui a Daiane, a Gisele, o Reale... Mas digo, como você tem pegou no G1 do Rio de Janeiro agora. Como você tem um trabalho científico na área, eu acho até, embora seja no Rio de Janeiro, me permita dar essa sugestão, você tem muito que colaborar em termos científicos, né, encaminhar para o Rio de Janeiro aí o seu trabalho, né, e colaborar na contenção da população de pombos, né, já que o falcão peregrino e outras aves que são predadores naturais não têm a condição de poder dar conta da quantidade exponencial de pombos, né? É uma boa ideia pedir para a assessoria do Santa Cecília, né, mandar para a G1 do Rio de Janeiro possíveis possibilidades de tratamento, né? Mas eu queria te dizer o seguinte, eu vou dizer um caso concreto que eu vejo e observo. Quando você se dirige ao parque balneário, tem uma quantidade de pombos naquele estacionamento da rua... Da rua Carlos da Fonseca. Carlos da Fonseca. E também na Praça Rotary. Isso, na Praça... Incrível. Porque pombo, você sabe melhor do que é um rato voador, não é? O desequilíbrio causa isso, né, Zé Geraldo? O desequilíbrio da população. Mas se a população... Ali tem uma quantidade de idosos ali naquela praça que alimenta os pombos. Também tem isso. Alimenta. Outro dia eu estava explicando... Mas a gente não vai conseguir nunca impedir que as pessoas alimentem, né? Então a gente tem que, de uma certa maneira, fazer uma forma, Zé, que contente gregos e troianos, né? Porque se você não dá comida, as pessoas ficam com pena. Mas tem o porto aí derramando grãos e grãos, que você sabe melhor que ninguém isso, né? Mas veja bem, mas se você explicar que o pombo é questão de saúde pública, eu acho que as pessoas têm que entender. É esse o discurso que a gente tem que dar. Ninguém está praticando alguma coisa, matando os animais por prazer de matar. É que simplesmente a quantidade que tem hoje provoca uma série de doenças. Você sabe na verdade, disso. também tem aquela questão ambiental, né? Que o pombo é protegido pelo IBAMA, né? Não foi você que fez a lei, nem o Nelson, nem eu, né? Mas eu defendo que os animais não devam ser maltratados. Até porque, como o Nelson falou, a extinção do falcão, do gavião, foi um problema do ser humano que construiu cidade de pedra e eles foram se afastando, né? Então esse desvio ambiental, né, é muito complicado e muitas pessoas gostam das aves e eu acho que nós não podemos fazer nenhuma coisa assim para, de uma certa maneira, machucá-las, né, Geraldo? Porque essa questão é uma questão... Eu aí divido de você. Veja, é claro que a gente defende o direito dos animais na vida, isso é fundamental, né? Os animais fazem parte do equilíbrio ecológico do sistema todo. Fazem parte. Mas, nesse caso aí, nós não temos nenhum agente predador contra os pombos. Você acabou de explicar, o próprio desenvolvimento, a selvageria desenvolvida na cidade de concreto fez com que os gaviões fossem expulsos da cidade. E, em contrapartida, o que houve? Uma multiplicação indisciplinada dos pombos, que estão a causar doenças. Essa que é a verdade. Eu tinha uma colônia de pombos na cobertura do meu prédio. Nós tivemos que adotar uma solução lá de tirar o telhado, colocar lajes, e que aparecia rato, parecia tudo, cara. Pombos mortos, quer dizer, trazendo doenças.
O fato é que o pombo hoje, na quantidade que existe em Santos, eu não estou falando da ponta da praia, que é um outro caso. Ali é um cargo de gestão portuária. Gestão ambiental portuária. Exatamente. Ali quem tem que responder por isso é o pessoal do meio ambiente da CODESP e da CETESB, que tem que dar soluções para aquilo lá que até hoje não deram. Já tivemos algumas reuniões, mas até hoje... Mas aquilo é um outro papo, né? Já houve interesse, né? Houve interesse, tem uma manifestação na mídia, que eles vão fazer os equipamentos super modernos, etc. Estão colocando. Só, quer dizer assim, estão manifestando a intenção de, mas concretamente não se há nada. Eu estou querendo dizer o seguinte, agora, no nosso nível, ali no Gonzaga, a quantidade de pombas está exagerada. Mas eu queria dizer, assim, não é por estar aqui compartilhando a bancada com Eduardo Filetti. Eu acho que se existe um projeto cientificamente estabelecido na Universidade de Santa Cecília, capitaneado pelo Filetti, esse projeto podia muito bem servir a CODESP, podia servir a cidade de Santos como um todo e ser realmente implementado sem dúvida, diariamente, porque aquilo que já está consagrado cientificamente, eu acho um absurdo no Brasil a gente fazer a negação de fatos científicos ou não implementá-los. É uma irresponsabilidade. Se a gente tem as condições, por que não exercê-las? Sim, né? sem dúvida. E vai dar mais confusão, Zé? Porque o pombo também é protegido pelo IBAMA, né? Então qualquer forma de ataque vai ser contraindicado. Aí um vereador, há muito tempo atrás, vereador médico... Veja, eu não estou propondo solução. Eu não estou propondo solução. Eu estou na linha do Nelson. Ali que é a linha do Nelson. Mas qual a solução, verificar. Não sei te dizer, porque eu não sou especialista. Não, então, você é especialista. Não, então, mas assim... Mas eu estou dizendo, estou constatando um problema, evidenciando um problema que existe hoje, Filetti. E tem que ser equacionado esse problema. Com certeza. E ter uma proposta, uma solução. Então, às vezes eu fui em algumas reuniões da CODESP, mas a gente não sabe se a gente tem uma cidade que tem um porto ou se a gente tem um porto que tem uma cidade, porque os poderes, por mais que o prefeito queira, eles se confundem, né? Por exemplo, o prefeito tem algumas empresas portuárias que não pagam IPTU, mas ao mesmo tempo elas fazem trazem empregos para a cidade, mas também trazem quebra de calçamentos, também trazem outros problemas que a cidade também tem que arcar. Então é meio complexo. Eu acho que o pombo, a única questão, a gente tem que diminuir a população deles com anticoncepcional, porque a gente contentaria os gregos e os troianos. E essa questão também da alimentação é uma questão também meio complicada, porque 95%, 90% do crescimento de pombos já foi provado que vem da área portuária, que não é uma área que é de competência do prefeito, né, Zé? Então o prefeito pouco pode fazer para esse aumento. O prefeito, seja ele de São Vicente, Santos, Guarujá, ele não tem como tratar disso, porque é uma área federal. Então, mesmo que a gente impeça todas as pessoas de darem comida, ainda vai continuar tendo um crescimento grande. Mas o prefeito pode atuar nos efeitos que aquela poluição causada pelo manejo dos produtos agrícolas causou ali. Ou seja, até mudar o local, mas não conseguiu, né? Ou seja, você tem uma quantidade de pessoas que residem naquele sítio que sofrem uma série de doenças. Tá? Eu tenho conhecimento de causa que eu tenho uma filha e 2 netas que moram ali perto, né? Que sofrem isso. Então, o que eu quero te dizer... Sofrem com o cheiro ou com os pombos? Com cheiro. Porque ali não é só pombo, ali é material particulado. Ali é uma poluição. Não. Ali é outras coisas, material particulado. O cheiro do pombo é localmente, como você falou, numa varanda, num telhado, né? Exatamente. No ar-condicionado, defeca no ar-condicionado, e ali pode ter um manuseio dos restos do pombo. O que eu quero te dizer é o seguinte, essa questão de saúde pública é uma questão que interessa a toda a população. Claro que isso aí o prefeito tem que intervir. Eu não sei se ele tem esse estudo, não sei se a Secretaria da Saúde fez isso ou se a CETESB fez isso. Tem que ter um estudo que estabelece um nexo causal, ou seja, a quantidade de doenças, as pessoas envolvidas e a origem, sabe? E mostrar isso estatisticamente, mostrar isso com embasamento para a população. O que não se pode, o Filetti, dizer assim, não, a culpa é só da empresa que explorará o terminal da CODESP e tudo se passa como se nada se passasse. Essa é a minha colocação. Eu não sei, por exemplo, qual é o manejo, qual é a estratégia
dos ambientalistas da CODESP, eu não sei qual é a estratégia da CETESB, eu não sei o que é essa empresa que diz que vai modernizar, colocar os equipamentos de última geração, de sorte a evitar a poluição. O mau cheiro do pão da praia ali, né? Poluição ambiental na ali pão da praia. O principal ali é o elemento particulado. Quando você carrega os navios, você tem uma série de partículas que vai para a vão fazer mal para a saúde. Sim, sem dúvida alguma. Isso é questão de saúde pública. Se alguém conseguir provar, ter o nexo causal bem delineado, bem descrito, entre o que está ocorrendo nas doenças respiratórias das pessoas que lá residem, naquele sítio, e com o descarregamento lá de material de soja, de milho, etc., você vai verificar que essa ação é uma ação ganha, não é? A Roberta de São Vicente mandou pergunta sobre pombo, já estamos respondendo. O Odinei fala que a presidente Dilma caiu porque ela é muito ruim e também porque ela tem muita arrogância, né, na opinião do Odinei do Embaré. Também a Maria concorda, de Praia Grande, concorda com o Zé Geraldo que o maior problema do Brasil, além da corrupção, é o desemprego. E tem uma pergunta para o Nelson. A Rogério de São Vicente queria que a gente comentasse sobre o Janot contra o PMDB. Pede a prisão de Sarney, pede a prisão do Cunha, do Romero Jucá. Como é o nome dela? A Rogéria. Rogéria. E também do Renan Calheiros. Aí o Janot, ela apoia o Janot, que pede a prisão desses 4 elementos do PMDB. Sarney, Jucá, Cunha e o presidente do Senado, o Renan Calheiros. Bom, Rogéria, obrigado pela sua participação no programa. Eu penso da seguinte forma, não pode haver aí uma condução seletiva, né? Somente o pedido de prisão para alguns elementos do PMDB e não abrir isso para os demais partidos que tiveram pessoas implicadas nos escândalos aí dos últimos anos, né? Nas operações da Polícia Federal. Então eu não concordo com uma ou outra pedido de prisão, desde que não esteja ainda transitado em julgado, né, a acusação e a defesa seja amplamente estabelecida. Então, ou prende todos os envolvidos, ou não prende somente um ou outro de forma partidária. Então, não tem essa posição pessoal. Mas você acha que é a favor da prisão deles após julgamento? Eu sou a favor da prisão, desde que se prove efetivamente, não apenas gravações, mas comprovações materiais, de uma forma bastante ampla, como tem sendo acolhido pela Polícia Federal. Após toda a acolhida e a ampla defesa, e aí sim, se houver estabelecido a culpabilidade, a prisão. Zé Geraldo, eu queria agradecer a sua presença aqui, a todos os funcionários da TV Com, né, que nesses 100 dias aqui de trabalho, né, dizer para só não colocar esse tema da Dilma diz Al Jazeera, né, porque se colocar no Facebook essa empresa do Catar, é capaz que lá no Catar eles peguem pelo Google e passem o nosso programa lá no Catar, né, falando da Dilma, da rede Al Jazeera, que é uma rede muito importante lá do Catar, né, então se puser, de repente o Google capta essa imagem nossa e a gente vai para o Catar lá, passar na televisão de lá também, né? Zé Geraldo, brincadeiras à parte, muito obrigado por você ter vindo aqui, obrigado pelos telespectadores que mandaram o WhatsApp aqui, algumas perguntas nós vamos passando para os outros programas para a gente conseguir alinhar tudo. Obrigado, Filete, pela mais uma oportunidade. Nelson, um abraço para sua mãe. Obrigado, boa tarde para nós, boa tarde para todos os telespectadores e até breve. O tempo estourou, um abraço para vocês todos, fiquem com Deus e com a extensa programação da TV Com, até amanhã.